Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Wista Brasil, mulheres fazendo a diferença nos setores de shipping e trading. Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com uma convidada para lá de especial, uma amiga querida que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação que eu divido esta bancada com a Fabiana Nascimento. Mas antes de eu passar a palavra em definitivo a ela, eu irei fazer a minha autodescrição. Eu sou homem, negro, careca, olhos castanhos, 1,80 m de altura e hoje estou trajando uma camisa de manga comprida com gola cacharel na cor creme. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Legal. A Fabiana, eu vou fazer a audiodescrição da Fabiana, que eu não havia combinado. A Fabiana é uma mulher caucasiana, 1,80 m de altura também, olhos castanhos, cabelos curtos na altura dos ombros. Hoje está trajando uma camisa preta e com um blazer no tom rosa. Acertei, Fabiana? Positivo, descreveu perfeitamente. Legal. Fabiana, a gente sabe aqui que você foi a primeira mulher, né, a operar o STS. Né? E é um orgulho enorme, né? De saber que você tem essa aptidão. Mas o que falta hoje para as mulheres ingressarem mais e terem mais vontade? O que você percebe que a gente pode fazer, que tenha a possibilidade de ser feito hoje para que elas ingressem e que tenham essa aptidão também para trabalhar num equipamento dessa envergadura? Então, o pontapé inicial é voltar para a sala de aula, né? Ela poder fazer cursos técnicos, cursos graduados referente à área portuária. E o primeiro pontapé inicial seria esse, a qualificação. E depois ela vir para o mercado de trabalho, que ele está bem vasto, ele está abrangindo bastante para as mulheres, principalmente a área do porto. A área do porto está crescendo muito, essa área para as mulheres. Sim, então quando você iniciou por quê? Pela aptidão, pelo gosto ou por também ter familiares dentro desse contexto portuário? Então, meu pontapé inicial foi na infância, na juventude, né? Porque eu tenho parentes que eram da área portuária já, Sindogesp, Ogmo, enfim. E isso já chamava minha atenção. Porém, era um cenário assim completamente distante, né, para mulheres. E eu ficava só ali admirando quando passava ali pela perimetral, ali pelo porto, achando que era algo fora do normal, né, para mulheres. Até que quando foi no ano de 2009, na minha licença maternidade, aí eu resolvi sondar o mercado de trabalho novamente para ver como é que estava a área para as mulheres dentro do porto. E descobri que estava bastante alta. Eu falei, então chegou meu momento. Aí eu aproveitei a licença maternidade para fazer toda a qualificação. Eu fiz todos os cursos voltados para a área portuária, desde vistoriador, conferente, máquinas, eu fiz todos os cursos, desde a empilhadeira até um portainer. Troquei a habilitação, eu fiz tudo que tinha que ser feito para poder ingressar dentro da área portuária. Aí eu tive a oportunidade do primeiro currículo que eu entreguei, fui chamada, que foi para a Deep World. Primeiro. Você é nata da Deep World, você é genuína da Deep World. Sim, literalmente. Eu fui a primeira mulher operadora lá dentro e fiquei por um bom tempo, sendo a primeira mulher operadora de RTG dentro da Deep World. Aí eu fiquei por volta de uns 7 anos, sendo a única, e depois que foram promovidas outras mulheres. Tá, quando você, com relação a plano de carreira, quando vocês iniciaram, vocês foram treinadas em outro local. Como que foi essa experiência? Então, no ano de 2013, o terminal ainda não tinha iniciado suas operações.
Então ele já começou a fazer todo o processo seletivo, né, para contratação do que eles precisavam para poder operar dentro da data, né, que eles tinham planejado. E eles fizeram a nossa contratação, eu e mais outros operadores, mas de mulher somente eu. E nós fomos para o Peru para poder ter todo o treinamento lá, porque aqui no Brasil nossos equipamentos ainda estavam em cima do navio. Eles ainda estavam sendo instalados, colocando toda a parte lá de tecnologia para que ele possa estar sendo realmente utilizado. Então a gente não tinha condições de ser treinado aqui no Brasil, por conta dessa particularidade. E como a Deep World, ela também tem lá em Callao, no Peru, então eles falaram, não, vamos encaminhar nossos funcionários para lá, vai receber todo o treinamento lá, que eles têm um sistema de instrutores, né, que é a TAPES, e lá eles tinham esses ATAPs, no qual deram todos os treinamentos para a gente. Então a gente recebeu todo o treinamento lá no Peru. Quando a gente retornou para o Brasil, os equipamentos já estavam em terras praticamente, não todos, mas alguns, e a gente começou ali a fazer aquele acompanhamento com o pessoal lá da máquina, das EPMC, enfim. E a gente começou a fazer todo o treinamento, dando seguimento do que a gente tinha aprendido no Peru. Legal. Então toda a fase de comissionamento realmente da máquina, vocês participaram, além de ter esse treinamento lá no Peru. Sim. A TAP, o que quer dizer? São os instrutores. São os instrutores. Isso, é uma nomenclatura interna do terminal. Do terminal. Isso. São instrutores. São instrutor de equipamento, Tá. Aí tem instrutor de RTG, instrutor de portane, instrutor de motorista. Cada função tem seu instrutor. Aí quando você chega para a função, ele vai multiplicar as informações. Tudo aquilo que ele tem de conhecimento, ele vai passar para você. Tá. Tanto na parte teórica quanto na prática. Quando a gente fala de crescimento na carreira, né, para as mulheres, o processo de crescimento dentro da carreira na DPW, ele é um processo legal? Ele abre bastante oportunidades interna e externamente? Então, internamente, sim, as pessoas têm bastante oportunidade, elas entram lá como motorista, como auxiliares, e ela tem, sim, grandes chances de ser promovidas lá dentro. Mas é todo um processo, né? Você tem que atender os requisitos deles, tanto em termos de qualificação, quanto em termos na função. Ela tem que ter determinado tempo na função dela para poder se candidatar a uma próxima vaga, e ela faz esse ciclo, ela vai subindo lá dentro. Muitas pessoas já foram promovidas lá, sim. É um processo meritocrático, né? Sim, bastante. Legal. E quando você falou do treinamento lá em Callao, qual o total de horas disponibilizado para o treinamento de vocês que não tinham aquela familiaridade com o equipamento? Qual foi o total de horas? Eu não lembro exatamente a carga horária, mas foram bastantes dias. A gente acompanhou o turno normal, foram divididos, né, as pessoas por equipes. Lá eles têm as equipes Leão, Tubarão, Dragão e Falcão. Então, assim, nós estávamos em 17 e foi dividida essas 17 pessoas pelas equipes. E a gente acompanhava a equipe o turno, o trabalho todo. A gente trabalhava como eles. A gente subia com eles e descia com eles. Então, a gente acompanhava tudo. Tudo que eles faziam, a gente estava ali junto. E a gente operava também, eles iam nos corrigindo, nos orientando. A gente trabalhava literalmente, e eles lá o tempo todo nos orientando. Então foi uma experiência única, né? Você Sim. concorda? Você está em cima do equipamento, porque você tem fases, né? Fase de simuladores, depois você vai para... aconteceu isso na BTP, fase do simulador, depois a fase do equipamento. Né? Aqui também teve, só que isso foi no Brasil. Já foi no Brasil, mas isso. Lá você já foram direto para o equipamento, que facilitou muito, né? Isso, primeiro a gente teve essa etapa aqui no Brasil de simuladores, né? Toda essa parte aí de psicotécnico, toda essa parte teórica a gente teve aqui no Brasil. Tá. Quando a gente foi para o Peru, a gente já foi apto nessas funções, que a gente tinha coordenação motora legal, enfim, N coisas que foram detectados aqui no Brasil. Tá. Quando a gente foi para lá, foi literalmente para aprimorar aquilo que a gente já tinha. Uma coordenação motora legal, um raciocínio lógico legal. Então lá foi aprimorado e ele foi estimulando a gente voltado para a operação mesmo. Que nem para mim tudo era novo, né? Porque eu era de escritório. Eu não tinha nada a ver com a área portuária. Assim, eu entrei, eu conheci tudo lá na prática mesmo. Legal. A primeira vez que eu subi no Portâneo foi no Peru. Sim. Então, assim, pra mim, eu falei, caramba, eu não sabia nem como que eu iria reagir lá em cima. Porque eu não tinha medo de altura, né? Não tenho mesmo medo de altura, mas eu não sabia como que eu iria reagir. Fui com a cara e a coragem, e graças a Deus deu certo. O legal dessa experiência, né, Fabiana, é que toda vez que você sobe no Portâner,
eu não sei se aconteceu isso com você, o instrutor ele leva na ponta da lança. Sim, a gente tem que levar o novato na ponta da lança. O novato não sai do equipamento sem sentir o saculejo da ponta da lança. Ponta da lança, né? E se tiver um twinzinho assim bem pesado, assim, para sacudir mais, é mais gostoso a aventura. Você saber se realmente está no sangue para poder... Exatamente. Não é verdade? O test drive é esse. Legal. E aí você falou de progresso no plano de carreira. Hoje, o que você enxerga das mulheres fora, aí falando de fora do sistema? Uma vez eu fui questionado porque as mulheres não tinham entrado no OGMO, a gente tinha muito pouca mulher dentro do sistema OGMO, né? E foi feito um processo seletivo. E eu acho que não teve um engajamento suficiente para a entrada dessas mulheres no sistema OGMO. No caso, eu sou estivador, né? Então, o que você enxerga que as mulheres necessitam de ter mais o olhar particular para a atividade portuária, ou elas ainda têm receio da atividade portuária? O que você enxerga pelo lado de fora, não pelo interno da DPW? Então, eu enxergo que algumas mulheres realmente, ela mesma se coloca esse tabu, ela mesma coloca esse muro. Tipo assim, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Nossa, mas por tanto tempo foram homens, será que vai dar certo eu ir lá? Elas têm medo de dar esse pontapé inicial. Por falta de pessoas, né, próximas a elas, né, para estar orientando, para estar mostrando, eu fui, deu certo, vem. Que nem lá dentro do terminal mesmo, muitas mulheres lá dentro se inspiram, porque falam, se ela conseguiu, eu consigo. E eu falo, gente, dá, não, é tranquilo, você sente a altura no primeiro impacto, depois você relaxa. Parece que você está andando da sala para a cozinha da sua casa, é totalmente natural. Então, assim, a gente tenta ao máximo incentivar as pessoas, mas também tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que já têm o seu próprio medo, né? Então, assim, eu acho que a barreira principal é elas vencerem o medo delas, para darem esse pontapé inicial para o mercado de trabalho. Aí depois ela tira tudo de letra. Tá, às vezes não é nem o medo do equipamento em si, é o medo que ela já carrega dela anteriormente, vai de altura, medo de contato com o equipamento, enfim. É igual mulher quando vai dirigir carro. A minha esposa, ela não dirige carro, né? Ela já fez dois testes aí. Ela não sabe o que você está perdendo. Então, e aí ela vai bem nos testes e tal, tudo direitinho, passou, mas ela não dirige carro. Nossa, entendeu? Eu não sei como que seria minha vida sem dirigir. Nossa. Você está entendendo? Esse primeiro contato aí com um automóvel, com um equipamento, as pessoas têm muito receio, mas porque trazem na sua vida pregressa esse medo, né? Então, por isso a minha pergunta. Graças a Deus comigo meu pai fez diferente. Ele me incentivou bastante de ter essa liberdade, essa autonomia de você querer fazer aquilo que você tem vontade. E eu tinha sede de querer aprender a dirigir. Uma das primeiras coisas assim que eu planejei para minha vida foi eu começar a dirigir. Falei, nossa, não vejo a hora de completar 18 anos para dirigir. E foi total liberdade, gente, isso é libertador. Te leva para todos os lugares, você vai e volta com mais segurança. Mulheres ficam num ponto de ônibus, correm risco de assalto, entre outras coisas. Olha, o carro te leva e volta tranquilamente. Fabiana, quando a gente fala a gente estava falando antes da gente entrar aqui naquele nosso bate-papo, sobre a questão de postura no equipamento. Você comentou que o RTG judia mais, o STS judia mais. Quais são as medidas preventivas que aí a Fabiana faz, porque é de ser humano para ser humano, a Fabiana faz e que tem a orientação do terminal, né? Olha, eu vou te confessar que a Fabiana é um pouco preguiçosa para essas coisas de exercício. Eu tenho sorte de ser magra, porque senão eu estaria ferrada. Essa é a resposta certa. Mas lá dentro do terminal a gente tem o pessoal que faz aí laboral com fortalecimento de coluna, de mão, pé, joelho, com os movimentos que a gente faz dentro do equipamento, que são os movimentos repetitivos. Punho, cervical, lombar. Então, assim, eles vão com um exercício exclusivo, estratégico,
para a nossa função. Então, assim, aí você tem motorista, você tem operador, você tem operador de RTG, operador de portaine, operador de stacker. Então, ela entrou num estudo de exercícios que seriam bons para essas funções e eles fazem isso todos os dias no nosso toolbox, que é a nossa relação diária ali de como vai passar o turno, o trabalho, o que está acontecendo, e eles passam essa elaboral para a gente lá. Dá uma diferença grande, viu? Você percebe? Dá uma diferença? Dá, eu percebo. Tipo assim, eu percebo o pescoço, o punho, eu percebo que eles ficam mais relaxados e você trabalha e o período você sente menos. Quando você não faz, você percebe que você fica mais tensa no final. Porque hoje a DPW ela tem um turno de 8 horas, né? E 8 horas, e aí como que é o revezamento de vocês? Vocês trabalham 6 horas no equipamento, 4 horas no equipamento? Como que funciona esse revezamento? Tudo depende da demanda, tudo depende da atracação do navio, tudo depende como que está o trabalho do dia, o cronograma do dia. Que nem às vezes você chega lá, o navio está talhando. Ou então às vezes você chega lá, o navio só vai começar daqui a 3, 4 horas. Isso é muito relativo. Não tem como te prever assim, eu trabalho 5 horas, 3 horas, 4 horas. Tudo depende de como está o cenário do dia. Você está sempre disponível para o trabalho? Eu estou no equipamento, eu estou disponível. Disponível. Só que não necessariamente estou trabalhando. Tá. Pode ser que eu esteja aguardando uma atracação, pode ser que eu estou aguardando uma preparação de um navio. Porque o navio, quando ele chega, você tem que fazer toda a despeação dele. Porque os containers vêm todo, né, amarrado na estrutura do navio, então tem que soltar. Às vezes tem que soltar as castanhas, quando é castanha de pino. Então, tudo isso aí você está ali descansando. Você está à disposição da empresa, mas você está descansando. Então, aí quando o navio vai iniciar, quando você vai começar a trabalhar. Então, isso é um pouco relativo. E aí, quando o bicho pega, aí a adrenalina sobe e... Você se ajeita na cadeira e vai embora. E vai embora. Aí flui. É. Flui naturalmente ali. Eu tenho uma dificuldade enorme, depois que eu saio do equipamento, de desligar. Acontece isso com você também? Não. Você consegue desligar numa boa? Tipo, encerrou a operação e tal, consegue chegar em casa, descansar, desligar literalmente? Sim. Eu passei que a gente vai com a barca, né, com a catamarã. Eu cheguei na barca, o que é de casa ficou ali, naquele pier, e vou pro terminal. Tô no terminal. Na hora que eu cheguei na barca, o que é do terminal ficou lá no pier do terminal e eu vou me embora para casa. Eu não costumo misturar as coisas não, porque senão você enlouquece, é muita coisa na cabeça, é trabalho, é casa, é filho, é tudo, não dá não. Tem que separar, segregar. Fazer que nem os containers, você faz a segregação, é a mesma coisa. Você tem que ter um limite, né? Tem, senão você fica doida. Mas eu consigo desligar sim. A partir do momento que eu desci ali, que eu peguei o elevador, que eu estou descendo, já a adrenalina já vai diminuindo, já vai voltando a Fabiana, que é mãe, a Fabiana, que é dona de casa, vai mudando totalmente o cenário, a mentalidade. Que tá louca para voltar para casa. Eu tô subindo, é aquela adrenalina, o que tem lá, é o que? É porão, é convés, é tampa. Tu já vem naquela adrenalina já ganhando todo o trabalho. Tu tá indo embora, vai desacelerando. E outra coisa que é renovador também, pelo menos assim eu acho, né? Eu sinto isso. Que nem moto é perigoso, chuva se molha, no sol você passa calor. Mas, meu Deus, como aquele vento no rosto te faz renovar suas energias. No equipamento? É porque no trajeto de ida e vinda, por exemplo, você está estressada com alguma coisa em casa, você pega a moto, vai trabalhar, aquele ventinho na tua cara te faz chegar renovada. Sim. Ou ao contrário, né? Você está pilhada de alguma coisa do trabalho, você vai recebendo aquele ventinho na cara até chegar em casa, parece que vai aliviando ali o estresse, a tensão, a raiva. Tudo vai ficando, tudo vai ficando para trás. Eu não sei. E quando você vai de carro, você vai escutando uma musiquinha, também vai relaxando. Vai. É tudo uma técnica, né? Cada um tem a sua. Eu tinha a minha do carro de quando ligar, o primeiro momento que você ligar o som, se vir um rock and roll, o seu dia vai ser agitado. Se vir uma música calma, seu dia vai ser mais calmo. Eu tinha muito disso, de quando estava de carro, saía para ir trabalhar pela manhã e aí ligava. Você tinha eu tinha essa ideia do dia, como ia ser, né? E às vezes até batia um pouco, né? Com o dia ser um pouco mais agitado, o dia ser um pouco mais calmo. Mas isso é enriquecedor quando você tem essa condição de
de estar ou no equipamento, ou numa moto, num carro, e você aliviar a tensão. Eu alivio muito a tensão, por exemplo, quando eu desço para poder entrar na máquina. Né, no caso da escavadeira, trator de pá carregadeira, que aí quando começa a brincadeira, quando começa a adrenalizar, eu me sinto relaxado porque eu já vi o porão, já vi a condição do trabalho, igual você faz, né, que é essa leitura toda, né, faz um 360. Check-up visual, é 360, literalmente. Né? Então isso a gente tem que carregar no nosso DNA todos os dias, né? Com relação à prevenção, né, e à parte de segurança do trabalho, como que vocês interagem, né? E aí eu vou falar segurança do trabalho e a questão da manutenção, né? Porque é uma briga constante, né? Não, lá eles andam juntos. Andam juntos. Se não andar juntos, não rola. Porque o que acontece? Lá pra gente, a nossa primeira política lá dentro do terminal é a segurança. A segurança, ela vem em primeiro lugar de tudo. Tá. Ai, mas você tem que produzir. Tá com segurança? Porque não adianta nada você fazer 10 movimentos e você fazer uma avaria que pode ocasionar um acidente e machucar alguém. Teus 10 movimentos não valeu de nada. Ou como você pode fazer um movimento com excelente qualidade que vai valer pelos 10. Então, assim, lá o que eles prezam muito, e é uma coisa que eles batem, eles exigem da gente, é segurança. Eles costumam falar que é para a gente andar com a IT embaixo do braço. O que seria isso? A instrução de trabalho, ela tem que estar sempre junto com você, colado. Então, se você vai fazer um ato que é inseguro, não faça. E aconteceu alguma coisa errada, chama alguém para alguém ajudar, para avaliar, para que você não faça uma outra avaria em cima daquela que você iniciou. Então, assim, lá dentro, a segurança é uma coisa que eles batem todo dia na mesma tecla. Segurança, 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 segurança. Tá, e aí isso é feito no briefing antes de vocês entrarem? Sim, é o toolbox que a gente tem, né, que é aquela conversa que você tem diária, né, que a gente chama de DDS, cada um chama de um lugar, chama com um nome diferente. A gente tem essa reunião diária, todos os dias antes do trabalho, a gente tem essa reunião, onde o nosso coordenador, ele vai passar todo o trabalho, tudo que está acontecendo. Um buraco novo que se abriu no chão vai estar sendo informado, um buraco que foi tampado, uma luz que queimou, tudo é passado nesse toolbox. Ele passa tudo, todo o relatório, principalmente quando é o retorno da folga, porque você ficou alguns dias ausente do terminal, muitas coisas aconteceram. Então ele procura te atualizar de tudo para que você não seja pego de surpresa. Então lá é passado tudo, 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 tudo. E a primeira coisa que ele inicia no toolbox falando é segurança. Segurança sempre. Isso é uma coisa legal, né? Porque que nem eu saí de casa, eu tenho um filho de 14 anos. Eu quero ver meus netos, quero ver meu filho crescer, quero ver meu filho ir para a faculdade. Então, você poder entrar no lugar para trabalhar e saber que ela está te dando condições de você entrar e sair com vida, é maravilhoso. Porque tem lugar que você entra, que a segurança é zero, você não sabe se você vai entrar e se vai sair, né? Porque as condições da segurança são precárias. Verdade. Questão de EPI, questão de equipamentos. Lá a gente tem a manutenção lá, eles atuam constantemente. Barulho, a gente faz o checklist todos os dias, o checklist ele é online, que vai diretamente para a manutenção. A gente tenta cercar de todas as formas para que não haja improviso e imprevisto para acontecer um acidente ou um incidente. Nosso foco é zero. Então a manutenção trabalha juntinho, coladinho com o operador. Constante. Porque tem muitos lugares que são conflituosos, né, nessa questão, né? Porque o equipamento ele vai passando de operador para operador, né? Então a gente tem aqueles operadores que são mais zelosos com o equipamento, né? E que fazem a manutenção do equipamento desde a limpeza no interior até a questão do movimento, né? Sim, algum detalhe que esteja errado ele já vai repassar. Já vai repassar, e tem aqueles que entram no equipamento e só quer saber da produtividade, e a produtividade tem que estar alta. Então, mas aí é onde que está, né? Porque assim, nem todos pensam da mesma forma. Como é um equipamento coletivo, porque várias pessoas operam o mesmo equipamento, então é assim, eu cheguei lá, eu encontrei um equipamento, por exemplo, vazando óleo, exemplo.
E aí, Fabiano, por que nós somos manutenção? Então, assim, meio que a pessoa recebe um pouco da pressão do colega de trabalho, por que tu deixou de fazer o que era para tu ter feito, entendeu? Uhum. E quando você chama manutenção, ela é tão próxima da gente que ela sabe com quem ela está falando. Eu não rotulo somente eu pelo fato de ser mulher, escuto uma voz feminina da Fabiana. Não, eu falo relacionado a homens, que já teve vezes de ter homens me rendendo ou eu rendendo eles, e escuto, tipo assim, ele vai acionar manutenção e fala, manutenção, fala aí, Fabiano, para tu ver como que a relação é próxima, eles sabem o nome, sabem quem está chamando pelo tom de voz. Então, assim, lá os laços são estreitados, não tem essa assim, porque manutenção fica num prédio, operação fica em outro, ADM fica em outro, aquela segregação em que ninguém conhece ninguém. Lá todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Ah, precisou de alguma coisa, é fulano que resolve. Ah, então, ó, esse aqui é ciclano. E quando não sabe, o outro informa. E a gente vai ali para que tudo ocorra da melhor forma. A gente tem uma questão de turnover das pessoas na DPW muito baixa, né? Tem muita satisfação de trabalhar. Tem muitas pessoas que gostam de trabalhar na DPW, né? Não tem muito essa questão de pessoas saírem fora da empresa porque estão insatisfeitas. Ela dá todo o apoio para o funcionário, né? Pelo que eu percebo aí, até em relação a outras empresas. Né? Eles têm bastante satisfação porque o primeiro porto, assim, primeira empresa do porte da DPW que dá a oportunidade que a DPW dá. Que nem você pode conversar com pessoas que são hoje operadores de RTG que entraram dentro do terminal sendo auxiliar. Onde que você vê isso lá fora? Que um auxiliar subiu para um RTG sem tipo assim, ter aquelas coisas erradas. O cara simplesmente vai lá, estuda as ITs, que não é pouco, é bastante coisa, o material de estudo. Ele se dedica no estudo dele, ele vai lá, faz a prova, faz o teste prático, faz o teste de simuladores, tem entrevista, tem tudo. Ele faz uma bateria de processo para poder estar naquela função. Então, assim, o cara chegou lá, ele é merecedor, porque ele passou por turbilhão de coisas para chegar lá. E você, lá fora, você não vê isso. Então, ele sente satisfação porque ele sabe que se ele oferecer um bom trabalho, uma hora ele vai conseguir aquilo que ele quer. Geralmente eles são, o operador de destaque, aí almeja um RTG, o RTG almeja um portainer, e assim vai indo. Lá dentro exige a oportunidade, coisa que lá fora é mais restrito. Hoje em dia até que está um pouco menos, mas a DPW, ela ainda em questão de recrutamento interno, ela ainda está na frente. Está na frente. Você vê pessoas que saíram, que abandonaram terminais vizinhos, né, para poder tentar uma oportunidade lá, até com uma função menor, para poder chegar onde ela queria, independente da função, pode ser controle, pode ser no RH, N funções. Não falo o crescimento só da área operacional, não, falo como contexto em todo, geral. E eles estão, né, conseguindo o que eles querem. Até porque o terminal está expandindo, né? A cultura árabe é uma cultura de expansão, né? Eles já demonstraram isso com o container, já estão demonstrando isso com a celulose, e agora acho que o próximo passo é o granel, né? Tomara. O próximo passo é o granel, que é o que está sendo muito movimentado aí, muito comentado, né? Então a empresa ela vai ser uma empresa múltiplos propósitos, né? Já são, né? E muito mais, vai crescer bem mais, né? Só que com cargas nobres, né? Principalmente com as duas cargas principais aí do agro, né? Lógico que a gente tem outras cargas, o algodão, o açúcar, mas agora tem a celulose e vai vir com soja, milho, né? A soja é o pontapé inicial aqui do porto, né? Não tem jeito, todo granel tem ali a soja junto. Tem a soja, então é bem gratificante. E aí, falando dessa diversidade, né, de cargas, como você enxerga o operador de equipamento que sai do equipamento, ele está num equipamento tripulado e ele vai para o acesso remoto? Quais são os principais desafios, as principais dificuldades que você vê nesse sentido? Eu posso te falar, porque eu saí desse cenário para enfrentar a celulose que é remoto. Então, assim, meu maior impacto foi na minha cabeça.
Tipo assim, como que eu vou sentir? Porque assim, quando você pega uma carga com o spreader lá no físico mesmo, você sente um container cabeçudo, você sente quando é um container cheio, quando é um container vazio, pelo como a máquina se comporta. Aí eu pensei, como que eu vou fazer isso remotamente? Como que você vai ter essa percepção? Meu amigo, os seus olhos é surreal. Os seus olhos, eles são adaptados, você consegue ver perfeitamente coisas que você achava que só ia sentir pegando o container. Não, eu me surpreendi positivamente. Eu trabalhei dentro da celulose, fiquei quase 2 anos lá na celulose. E o que eu achava que era impossível de sentir, não é. A operação em questão de ergonomia é extraordinária, né? Porque você não sente o saculejo da máquina, enfim. Você fica dentro de uma salinha lá climatizada. Você tem várias telas lá de monitoramento, onde você acompanha a tua máquina o tempo todo. Onde está teu spreader, onde está tua carga, onde está o trolley, onde está o hoist, você acompanha o tempo todo. Você tem várias telas que você pode modificar. Agora eu quero ver só o meu spreader. Você vai lá e muda a sua tela, você vai estar o tempo todo vendo em cheio, na tela em cheio, só o seu spreader. Eu quero ver o galpão. Você tem uma tela específica para isso. Então, assim, a tecnologia, gente, é surreal. Mas... Wagner foi um anjo. O Wagner, quem é? O Wagner foi quem implementou lá o sistema lá para a ponte, né, poder operar remotamente. Tá. Ele é um funcionário que foi contratado através da compra, né? Foi feita a compra das pontes, junto veio o Wagner, que era quem faz toda a parte de instalação do sistema. Tá. O Wagner foi maravilhoso, nossa. Ele que fez a implantação de tudo. Ele que fez, ele que me ensinou muita coisa, porque tudo era muito novo ali, né? Não tinha ainda na Baixada Santista aquele modelo de equipamento. E ele teve que nos treinar, teve que nos preparar, porque ele que passou tudo. Porque ele estava instalando e já ensinava a gente. E a gente ia lá e multiplicava as informações. Então, caramba, assim, vocês ainda tinham essa função de serem multiplicadores? Sim, né? nós somos multiplicadores. Todos nós lá dentro, a gente tem essa função de você multiplicar aquilo que você sabe. O colega de trabalho não sabe, vem cá que eu te ensino. Tá. Eu tenho curiosidade. Poxa, você é que nem um motorista. O motorista parou torto lá embaixo, gente. Vocês não têm noção. Aí a gente, na conversa dos bastidores com os motoristas, vocês não têm noção. É muito ruim para nós lá quando você para torto. Vamos lá, sobe lá para você ver como é que é, para você entender o que eu estou te falando. Eu já fui na carreta para entender o saculejo que ele leva, quando leva aquelas porradinhas, sabe? Então, assim, é tudo você estar no lugar do próximo, para você entender e você até ajudar na operação em si. É uma questão de empatia, né? Sim. E aí, você ter a empatia de estar de olhar também, de ter um olhar peculiar para a tua função, assim como você tem pela função do seu parceiro. Mas você falou dessa mudança de equipamentos. Nenhuma vibração você tem nas manetes? Zero. Você não tem vibração nenhuma na manete, não seria igual o simulador, que o simulador você tem essa ele faz o virtual, né? Não, a manete ela não tem esse tipo de trepidação, mas você consegue identificar, os seus olhos parece que eles são calibrados, você consegue identificar um possível problema, por exemplo, uma carga que ela está escorregando, se tratando de celulose, uma carga que está escorregando, ou uma carga que foi pego errado e que está tombando. Então, assim, você consegue perceber coisas que você achava que isso era capaz da máquina. Estando na máquina, para você sentir o peso da carga, não. Remotamente você consegue ter essa percepção tranquilamente. Tranquilamente. Assim, eu falo pelo tempo aí, há muitos anos atrás, a operação remota não é novidade para a estiva, mas a sala é. Sim. Né? Porque os navios, toda a tecnologia, quando ela vem para um porto, ela vem através do navio, depois do navio ela é multiplicada. Sim. Os navios que atracavam aqui na época, né, não vou revelar a minha idade, já revelando... Se não é o caso, senão vou ter que falar a minha também, aí eu me complico. Mas os navios que vinham aqui à época, Fabiana, eles tinham essa operação por acesso remoto, mas com um console. Né? E às vezes, muitas das vezes, tinha-se dificuldade por conta de você não sentir todas as vibrações, né?
não trabalhar com todos os sentidos, né? Sim. Do tato, até do olfato, né? A gente tinha essa dificuldade. Aí passou-se um tempo, o conceito de operação ele mudou do navio para a terra, né? Aí tiveram que se adaptar. E aí todos, lógico que tem essa questão de multifuncionalidade do trabalhador portuário, do trabalhador avulso trabalhar em outras funções hoje no porto, né? Cresceu mais, né? Antes não tinha, cada um trabalhava na sua categoria, mas depois da pandemia tudo mudou, né? Fez um mix, assim. Fiz um mix, espremeu a laranja e saiu um bom suco de laranja, e aí está tudo num ambiente propício e equilibrado. Agora, falando de treinamento, voltando aqui para a questão do treinamento, de quanto em quanto tempo vocês passam por atualizações da função de vocês? Constantemente. É constante? Meu Deus do céu, Não uma prova específica para... Então, assim, é que tem cursos lá que tem essas validades e eles estipulam lá, por exemplo, a estropagem. Você tem que fazer a cada 6 meses, exemplo. Aí eles retiram a gente da operação, colocam a gente na sala de aula e vai fazer o curso de estropagem. E tem que trabalhar em altura, o procedimento do vento, o que fazer quando houver um vento, como que você tem que proceder com o equipamento, qual o procedimento que se faz. Então, de tempos em tempos, a gente tem que ir para a sala de aula para poder relembrar, porque que nem procedimento do vento não é uma coisa que você faz todos os dias, né? Então, assim, é uma coisa que pode passar por esquecimento de algumas pessoas. Então, eles estão sempre relembrando, estão sempre nos atualizando para que a gente, quando acontecer, saber o que fazer. Seja ele na parte de vento, seja ele na parte de operação, seja ele no tratamento da carga, em questão de içamento com frame, com cabo, excessos em gerais. Então, assim, eles estão sempre ali nos atualizando, para que a gente não deixe passar nada despercebido. Porque eu não lembro. Não lembra? Como é que você acabou de fazer? Como você não lembra? Então, não tem como você esquecer. Você pode ter passado pelo vento 1 ano atrás. Com 1 ano você ter vento. Então, você vai lembrar o procedimento, porque não foi 1 ano que você não utilizou o procedimento. Nesse 1 ano que você não utilizou fisicamente, mas você foi para a sala de aula. Você voltou para a sala de aula para o instrutor ir lá te explicar novamente como que é. Trabalho em altura, os procedimentos, 3 apoios. Tudo isso é relembrado constantemente. Eu achava que vocês tinham um tempo para poder... passou um tempo, 2 anos, como são as NEs no caso. Passou 2 anos, vai todo mundo para a sala de aula, reaprende tudo novamente, faz as atualizações, vê o que veio de novo, de implementação, mas a atualização de vocês é constante. Eles nos lembram constantemente. Por exemplo, do vento, foi só um exemplo que eu te dei. O vento, se eu não estou enganada, é de ano em ano que você faz a renovação do curso. Porém, não é de ano em ano que ele vai te relembrar como que funciona aquilo. Ele vai dar, por exemplo, a gente tem um sistema lá de captação de rajadas de vento. Acredito que em vários lugares aqui do Porto deve ter um sistema parecido. Então, que nem esses dias eu estava trabalhando na madrugada, eles verificaram que ia ter rajadas de vento. Já é informado para a gente no toolbox. Olha, hoje tem previsão de rajada de vento tal hora. Olha, pessoal, o procedimento seguro, vamos para o ponto de apoio, que não sei o quê. É tudo relembrado ali novamente. Não é assim na hora que acontece que você vai ter que lembrar o que faz. É relembrado antes, para quando tiver que fazer, você fazer o procedimento certo. Tá, e aí quando vocês têm esses procedimentos, tem algum simulado? Vocês fazem algum simulado nesse sentido? Sim. Recentemente teve o simulado de vento. Aí como que a gente tem que fazer para evacuar a área? Todos têm que fazer o procedimento. Se alguém deixou de fazer o procedimento, aí é corrigido essa pessoa. Por exemplo, quem faz a ancoragem dos portões lá dentro do terminal, no caso de ventos. Nós, operadores, temos que posicionar o equipamento nos ancoradores e quem abre as tampas dos ancoradores, que são pessoas que estão já em terra, são os conferentes, que já estão ali. Então, se eles estão em terra, eles estão mais rápido para abrir as tampas do que eu que estou lá em cima. Então, eles abrem as tampas, que é para eu ganhar tempo, já me posicionam para poder ancorar. Quanto mais rápido eu ancorar o equipamento, mais rápido eu vou evacuar a área, mais rápido a gente vai estar no lugar seguro. E o propósito é você estar mais rápido no lugar seguro.
Então, todos em sincronia têm a sua função no caso do vento. E se alguém deixar de fazer, por exemplo, eu deixei de ancorar o equipamento porque o meu conferente não abriu a tampa. O meu conferente vai ser corrigido. Meu conferente vai ser chamado a atenção. Presta atenção, lembra no procedimento do vento? Faz ele assinar um termo de que ele foi... Ele toma uma advertência, né? Não, eles vão relembrar o procedimento para ele. E como forma de falar que ele deu essa explicação, ele te dá um papel que vai estar escrito lá que você foi comunicado do procedimento e que você está ciente daquele procedimento. Aí você assina. Aí nas próximas reciclagens vai fluir naturalmente, você vai fazer normalmente. Mas eles são bem taxativos com questão de segurança. O tempo todo ali eles estão nos lembrando. Isso é bom. Pô, com certeza. É bom porque eu tenho certeza que eu vou voltar para casa com meus membros todos inteiros e quem está comigo. Com certeza, não tenha dúvidas, é verdade. Fabiana, agora uma pergunta assim muito particular. O operador nasce pronto ou a gente pode formar um operador? Olha, eu acredito que a pessoa tem um dom ali, e tem uns que estão um pouquinho dormindo, ali adormecido, mas que na hora que tem um contato parece que ele acorda. Mas tem pessoas que tu vê logo de cara ali que já está pronto. Nasceu para aquilo. Eu não consigo me imaginar mais fazendo outra coisa. Eu toda a vida fui de escritório, eu estava até comentando isso ontem com uma amiga minha. Eu toda a vida fui de escritório. Eu me achei. Eu não consigo imaginar a minha vida fora do porto, fazendo outra coisa que não seja o que eu faço. Literalmente, eu tenho uma realização profissional assim, eu tenho orgulho e prazer no que eu faço. Eu saio de lá com dever cumprido. Fazer as coisas com amor é sempre bom, né? E o porto é igual a... Eu comparo o porto com aquela picada da aranha, do Homem-Aranha, né? Você nunca vai deixar de... Você pode ser o Parker, mas você nunca vai deixar de ser o Homem-Aranha. É a mesma coisa com o porto, né? Quando você ingressa no porto, ou fazendo alguma atividade ligada ao porto, ou então trabalhando em algum equipamento portuário, você nunca se desconecta. É uma coisa viciante, alucinante. É uma coisa bonita de se ver. Você vê aquele naviozão chegando. Aí você olha para o navio, você vê que ali está a vida de muita gente, porque está ali remédio, está ali suplemento para N coisas, está o arroz que vai para sua casa, tem muita coisa, gente, ali dentro, tem até carro, tudo que você pode imaginar está dentro de um container. Televisão, celular que você vai dar para o seu filho, um tênis. Aí você fala, gente, o que seria do mundo se não tivesse isso aqui? Como que ia ser, né? Aí tu começa a ir mais lá atrás. Aí você fala, meu Deus, que tecnologia. Você movimenta os sonhos, né? Sim. Você movimenta literalmente os sonhos das pessoas. Eles estão manufaturados ali dentro do container, dentro do container, é verdade. E é por isso que eu falo assim para as pessoas que sobem para ter treinamento, para conhecer o equipamento, eu falo, cada carga, você não pode tratar todos os containers iguais. Cada movimento, ele é um único e exclusivo. Você não pode tratar o sudu que você carregou anteriormente com o caiu que você está carregando agora. Porque lá ele pode estar cabeçudo, aquele pode estar reto, aquele ele pode estar cheio, esse aqui pode estar vazio. Então ele é único, cada movimento ele é único. Você tem que estudar cada movimento para você saber o que você fazer com o equipamento. Porque o equipamento tem várias particularidades, ele tem vários... como que se fala? Os comandos? Tem vários comandos para que você possa tirar aquele container e colocar o container da melhor forma. Um deles é você inclinar o container, né? Quando ele está cabeçudo e você dá o equilíbrio dele. Isso dá total diferença, porque se você estiver tirando ele torto, a castanha vai ficar travando, e o estivador vai ficar doido lá, puxando, porque está solto, não, está preso. Você não quer só você dar uma trimadinha. TLS, né, no caso? TLS é muito importante. O TLS é vida, né? É vida. O TLS é vida. Os recursos do equipamento, o TLS é maravilhoso. Então, o TLS é vida. Sabe como era feito isso antigamente? Olha só, cruzava-se os cabos na ponta do container e a outra ponta ia com o cabo na posição normal. Então, o cabo que estava cruzado, ele pegava essa ponta cabeçuda do container, que é onde é a parte da carga que está mais pesada. E aí ele conseguia dar um equilíbrio, porque você encurtava os cabos e ele conseguia equilibrar o peso. Achou uma forma, né? Tinha que achar, porque... Por um bom tempo, resolveu o problema.
Resolveu, aí depois... Veio a tecnologia. Veio a tecnologia, veio o frame, aí veio o spreader, veio tudo. Veio o TLS, né, que o TLS é vida, né? Quantos graus são de movimento em todos os movimentos do trim, skill e lift no equipamento de vocês? O trim, lift e skill é bastante. Você consegue inclinar bastante ele. Você tem um recurso bem considerável. Ele é além do que você precisa. Então, ou seja, o que você precisar, ele vai te atender. Porque ele tem um pouco a mais do que você geralmente precisa. Tá. Que nem o skill. O skill não, o lift. O lift, ele tomba bastante o spreader. E muitas das vezes você não precisa tudo aquilo do tombamento do spreader. Mas se você precisar, ele vai estar ali para te atender. Eu nunca utilizei o limite dele todo, porque nunca precisou. É porque geralmente o próprio spreader ele trabalha de acordo com a inclinação do navio, né? Só que quando você pega um navio com uma castanha ruim, você não pode usar somente a inclinação do spreader, porque é onde você vai ficar pego pelas castanhas. Então você tem que equilibrar o teu spreader de acordo com a inclinação do navio para que você não fique enganchado toda hora com a castanha. Então é onde o TLS é muito importante nessa hora, para que você entre com ele certo e saia certo, entendeu? Legal. Mas é gostoso. É um show, né, que você está dando aqui de informação, uma riqueza de informação muito forte aqui, Fabiana. Agora, uma curiosidade da Fabiana. A Fabiana tem orgulho de estar no equipamento, um orgulho de trabalhar na Deep World. E a Fabiana do futuro? O que a Fabiana do futuro pensa, assim? Cuidar dos meus netos, eu quero meus netinhos. Eu pensei que você ia ficar... Eu pensei que você ainda está no porto. Uma hora aposenta, né? Aí nessa hora de se aposentar, eu quero meus netinhos, eu quero ver aquelas porcarias, vovó. Vai ser minha maior alegria. Eu me sinto realizada profissionalmente, aí depois vai ser na parte da minha velhice, vamos dizer assim, vai ser meus netinhos. É a sua parte familiar, né? Você é a primeira pessoa que eu ouço, literalmente, vai falar assim, eu vou ficar com a minha família, e assim, mas categoricamente falando, eu vou ficar com a minha família, eu vou ficar com a minha sucessão familiar, que são os meus netos. Geralmente as pessoas falam meio receosas, eu sou um. Eu vou parar, mas é aquele parar... Para ou não para, né? Então, eu quero parar bem, gente. Eu não quero ficar nessa dúvida, eu paro, não paro, que aí você perde o start do onde você deveria parar, aí você ultrapassa o teu limite, aí você vai ter o quê para aproveitar depois? Você vai estar todo arrebentado. Então, eu quero aproveitar até onde tem que ser aproveitado. Eu vou operar da minha melhor forma, eu vou dar o meu melhor lá dentro, mas quando eu tiver que parar, eu vou parar, porque cada coisa é na sua fase. Quando chegar a fase dos meus netinhos, eu quero estar inteira para os meus netinhos. Eu quero ver aquelas peixinhas correndo pela casa e vovó para lá, vovó para cá. Meu filho é filho único, né? Eu fico para ele, tu vai me dar pelo menos 2 netos, né? Mas você só teve um. Eu fico, eu sou eu. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Legal. Eu quero meus netos. Legal, isso é bom. Família é muito bom. Agora, um conselho para a mulherada. Agora, assim, a gente está finalizando aqui nosso programa, um conselho para que você possa dar para a mulherada que quer chegar, que quer sonhar, que quer seguir a Fabiana, né? Que hoje a gente fala muito Instagram, rede social, mas vamos falar de seguir a pessoa, a operadora, que é fã do teu trabalho. O que ela necessita e qual o conselho que você dá? Qualificação. Ela precisa literalmente voltar para a sala de aula, ela precisa voltar para os estudos, para que ela tenha base para poder encarar o que o Porto nos proporciona. O que seriam os desafios do Porto mesmo. E para você desafiar o Porto, você tem que ter o conhecimento. Então você não pode chegar lá de paraquedas sem ter conhecimento nenhum. E onde você vai adquirir esse conhecimento? Numa sala de aula. Então o primeiro pontapé inicial é voltar às aulas, estudar, se qualificar, que depois ela tira tudo de letra. Gente, mulher tá amamentando, varrendo casa, cuidando da panela, a mulher faz muito mais coisa do que eu faço dentro do portainer. Quantas e quantas vezes você não se deparou com a sua esposa, com a sua mãe, fazendo coisas que você fala, meu Deus do céu, como que ela consegue se concentrar em tudo isso? E tira de letra. O problema da mulher é ela achar que em alguns momentos ela não é capaz de fazer aquilo. Só que ela é capaz daquilo e muito mais. Ela acha que aquilo dali é o limite, ela pode muito mais do que aquilo.
Então, assim, só basta ela tomar um pontapé inicial e ter aquela consciência que o céu é o limite. Vai embora. E traduzindo em números, quantas mulheres são o terminal lá? Eu não sei te falar o número exato, mas nós temos bastante mulheres na ITV, motorista, né? Temos agora bastante operadoras de RTG. Se eu não estou enganado, nós estamos com 8 operadoras de RTG. Portânia só tem eu, mas nós temos na Capatazia, que é o maior orgulho. Gente, eu tenho muito orgulho das meninas da Capatazia, porque é um trabalho extremamente braçal, né? De fazer a tracação do navio. A castanha em si, ela é pesada. E, cara, elas fazem ali brilhantemente. Tem que levar o pão para casa, né, também, né? Tem uma moça da minha equipe, oportunidade. A Rita, que, cara, eu olho para ela e ela sempre com um sorriso, a negona ali sempre com um sorriso no rosto, não tem tempo ruim com ela, não. Ela encara, tá chovendo, ela vai lá e vai rindo, tem que ver a farra que ela faz no ônibus e na barca. E você vê que ela tem orgulho do que ela faz, o que ela conquistou até hoje. E ninguém abre a boca para falar do trabalho dela, porque ela vai e faz o trabalho dela. Eu acho que eu me recordo dela, acho que ela trabalhou na Libra, não foi isso? Não sei te dizer. É uma moça forte, alta. Não, é uma magrinha, de óculos, cabelo curtinho, negra. Não, mas tem uma outra moça lá, ela é negra mesmo. Ela manda muito bem, ela era motorista, fez o recrutamento, passou para a Capatazia, e ela já está na Capatazia há mais de um ano, e ela é nosso orgulho, ela manda muito bem. Assim como as outras da função dela também, que nós temos outras. Tem a Paulinha, a Ju. A Ju é recém agora promovida, que da Capatazia, que também está aprendendo ali o trabalho, ali tá... Acho que deve estar uns 3, 4 meses ali, então ela está se dando bem. A Ritinha e a Paulinha já foram as pioneiras, né? Foi quem iniciou ali na Capatazia, que não tinha. Elas iniciaram, já estão um pouquinho mais de tempo. E você tem que ver as bichinhas, viu? Deixa muito gente ali no bolso. Põe no bolso? A danadinha é terrível. E sempre com um sorriso no rosto. Qualquer hora a gente vai ter a oportunidade de trazê-las aqui. Você vai amar. Eu sou sempre enveredado às mulheres, as pessoas que fazem a diferença. Eu sou enveredado para isso, né? Aqui para mim é um desafio também, né? Eu tenho outros desafios que eu tô trabalhando, mas aqui para mim também é um desafio. E estar com a mulherada, para mim também é um grande desafio. O coração de vocês é igual ao oceano, profundo. A gente nunca conhece tudo, né, de vocês e do que vocês são capazes. Mas eu posso dizer para você, do fundo do meu coração, por elas que passam aqui, que eu sou um grande admirador do trabalho das mulheres. Sou fãzaço. Até porque a mulherada tem 6 sentidos, nós só temos 5. A mulherada tem um sexto sentido. Estamos na frente. Deus deu um sentido a mais que a gente não sabe explicar. Então, é uma coisa especial, uma coisa que complementa tanto no trabalho quanto na família, né? Sim. Então, isso é importante. Fabiana, a gente está caminhando para o final. Foi uma conversa muitíssimo agradável. Eu quero agradecer aqui a DPW por ter disponibilizado a Fabiana. A Fabiana é concorridíssima. A Fabiana é o Neymar, o Cristiano Ronaldo da DPW. Está sendo concorridíssima para pegar até um autógrafo. E peço, minha querida, que se você fique à vontade para deixar suas considerações finais aqui no programa. Passe um recado para quem você quiser e desejar aqui. Eu só quero agradecer assim, ao convite, porque assim, eu não conseguiria transmitir esse recado de que as mulheres ela pode alcançar tanto quanto eu alcancei, que o Portânia ele era algo fora do normal para as mulheres dentro do porto. Tanto é que, olha quantos anos tem o Porto de Santos e só agora que apareceu a primeira mulher para ser operadora de Portânia. Então, assim, elas podem muito, gente, a capacidade dela é infinita. Só basta ela perceber para que direção ela quer ir. Que nem o meu foco sempre foi máquina. Então, eu já tracei o foco lá do que eu precisava, mirei e fui. Ela só precisa trajetar isso na vida dela para que ela possa direcionar as coisas, para que ela possa correr atrás de um curso, de uma qualificação, de apoio de uma mãe para cuidar do filho, de uma prima, de uma tia, de uma escola, seja lá o que for. Porque sozinha a gente literalmente não consegue, né? A gente tem uma vida lá fora e a criança lá precisa de cuidados, escola, lição, então assim, a gente precisa de um apoio lá fora também. Então assim, tirando isso, o resto ela tira de letra. Homens não dá susto nenhum, não. Você vê aquele monte de homem bravo, você fala assim que eu gosto.
Vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos ver o que vai dar. E o homem gosta, não tem isso, o homem gosta. Eles brigam, mas daqui a pouco tá lá. O primeiro impacto só. Só queria uns apelidinhos pra você, assim, carinhosos, né, Jefferson? Tem um amigo, Jefferson, que ele ama me dar apelidos. Mas parceirão de trabalho? Eu chamo de casca de bala. Casca de bala. Legal, manda um abraço pro Gerson aí. É Gerson, né? Jefferson. Um abraço pro Jefferson aí, que é parceiro da Fabiana. E a gente vai finalizando por aqui. Que noite de terça-feira agradável com você aqui, Fabiana. Que simpatia. Obrigado mesmo. Para quem quiser acompanhar o nosso canal no YouTube, Papo de Porto 013, é @Papo de Porto 013. E a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a todos vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a todos vocês. Muito obrigado por estarem acompanhando o programa Papo de Porto 013. Um grande abraço.